O presidente Michel Temer assinou a lei que estende por mais 3 anos o programa Mais Médicos. A prorrogação foi uma reivindicação de prefeitos que temiam a descontinuidade do serviço e o eventual impacto negativo pouco tempo antes das eleições. Os profissionais formados no exterior, participantes do programa Mais Médicos, vão poder permanecer nos municípios por mais 3 anos. A lei que garante a prorrogação do período de atuação dos médicos intercambistas foi sancionada pelo presidente da República, Michel Temer, e publicada nesta terça-feira no Diário Oficial da União. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, enfatizou a importância da nova regra e lembrou que os médicos do projeto atuam em diversos locais carentes e remotos. Ele ainda disse que vai incentivar a participação dos brasileiros no Mais Médicos. Nós estamos incentivando médicos brasileiros a participar do programa. Não haverá nenhum tipo de discriminação na chamada, até porque na última chamada foram 11 mil candidatos e 3 mil contratos. Então, há sim uma grande quantidade já de médicos brasileiros que acordaram para o Mais Médicos. O programa leva profissionais de saúde em áreas de difícil acesso e em regiões onde há falta de médicos. O programa prevê ainda a construção e ampliação das unidades básicas de saúde. Hoje, o programa conta com mais de 18 mil profissionais e cobre 73% das cidades brasileiras e 34 distritos indígenas. A campanha nacional de multivacinação terá pela primeira vez todas as vacinas disponíveis pelo SUS para crianças de até 9 anos e adolescentes de até 15 anos de idade, incluindo imunização contra HPV para meninas. Ao todo, 14 tipos de vacina estarão disponíveis. O objetivo principal da campanha é estimular os pais a utilizarem a carteira de vacinação. A campanha nacional de multivacinação acontece entre os dias 19 e 30 de setembro. Quem nos dá mais informações é a doutora Estela, que é médica aqui da Vigilância Epidemiológica de Taubaté. Doutora, qual o objetivo da campanha? O objetivo é atualizar as carteiras de vacina das crianças e adolescentes. Ou seja, aquilo que está faltando vai ser dado na campanha. Quem é o público-alvo? Crianças de até 5 anos e adolescentes entre 9 e 14 anos. Quais as vacinas serão aplicadas? Todas as vacinas que estiverem faltando na carteirinha. Então, apresenta a carteirinha da criança ou do adolescente e vai ser aplicada a vacina faltosa. E quais documentos que essas pessoas devem trazer? A carteira de vacina, documento essencial, né? Em campanhas indiscriminadas, aquelas campanhas de pólio que a gente faz mesmo sem a carteirinha. Nesse caso, não. É justo a carteira de vacina que vai servir de base para a atualização. O horário de funcionamento dos postos de saúde? Nos dias de semana, entre segunda e sexta-feira, os horários habituais de cada bairro que você está acostumado na cidade de Taubaté. No dia o dia 24, o dia que a gente vai fazer a intensificação, sábado, ficaremos das 8 da manhã às 5 da tarde. São 5 unidades, no caso, distribuídas geograficamente na nossa cidade. 3 Marias 1, o Independência, Parque Aeroporto, Jardim Mourisco e Gurilândia. Então serão 3 dias, 19, 24 e 30 de setembro? Não, será de 19 a 30 direto durante a semana nas unidades que tem sala de vacina, que são 28 na cidade de Taubaté, e no dia 24, um dia extra para os pais, as mães que não puderem ir durante a semana, irem no sábado das 8 às 5 da tarde. Muito obrigada, doutora. Mais informações podem ser obtidas através do telefone da Vigilância Epidemiológica, que é 3629-6232. Thaís Olovic, repórter setorial. E daqui a pouquinho a doutora Estela volta a falar com a gente na entrevista do dia sobre as estratégias para coibir a proliferação de doenças na cidade. E o assunto agora é política. A Justiça Eleitoral recebeu em pouco tempo de campanha mais de 150 denúncias de propaganda irregular nas cidades do Vale do Paraíba e região Bragantina. O balanço é do Tribunal Regional Eleitoral. As denúncias são de cartazes, placas e conteúdos que estariam contrariando as regras da propaganda eleitoral. As reclamações foram apresentadas por eleitores via ferramentas digitais e pelo Ministério Público.
O que mais se falou aí nessa fase olímpica do Brasil era de que a Zika ou o Zika ia aí prejudicar todo mundo que viesse ao Brasil. Teve gente preocupada no mundo inteiro. Mas quem é que traça estratégias de prevenção, estratégias de combate num momento como esse ou no nosso dia a dia? Nós estamos recebendo a epidemiologista Stella Zolder e ela vai falar conosco a respeito desse assunto que é muito importante. Tudo bem, doutora Stella? Tudo certo. Que é um prazer estar aqui. Doutora Stella, antes da gente entrar propriamente nesse campo, eu queria que a senhora falasse um pouco, porque tem gente que confunde vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, infestação, epidemia, pandemia. Surto. Então, são termos, né? Tem pontos de toque esses termos todos ou são divergentes? Existe um conjunto de providências em saúde que compõem a vigilância em saúde. Um dos braços é a vigilância sanitária, que vai normatizar o funcionamento de estabelecimentos, se tudo está ocorrendo direitinho numa farmácia, num hospital, num consultório, em locais que vendem alimentos, vigilância sanitária. Existe a vigilância epidemiológica, que vai tratar da ocorrência de doenças em um determinado local. Esse local pode ser um município, uma cidade, pode ser um estado, um país ou o mundo. Então, nós teremos a vigilância municipal, estadual, o setor de vigilância do país e mesmo a Organização Mundial de Saúde. Agora, durante a Olimpíada e mesmo antes, durante a Copa do Mundo, houve uma ação preventiva, quem sabe, para evitar que pessoas ingressassem trazendo algum tipo de enfermidade que até desconhecida por nós. Foi o caso do Zika, né? O Zika vírus, que não tinha por aqui. De vez em quando tem essas gripes malucas aí que dão no frango lá na China e a prevenção começa a ter. Como é que se dá essa atividade de não permitir ou estabelecer precauções para esses ingressos no país? É uma estratégia muito bem montada, uma verdadeira operação de guerra para que a gente consiga controlar a entrada de novos agentes ou agentes que foram embora não voltarem. É o caso do sarampo, por exemplo, que a gente não quer ele de volta não, ele está fora e a gente não quer ele de volta. Isso é montado de uma maneira muito técnica, envolvendo uma articulação com a sociedade. Então, na época da Copa, houve uma montagem a nível nacional, estadual e municipal, para que, se houvesse alguma entrada indesejada de um micro-organismo, a gente detectasse e logo agisse, já com toda a resposta articulada. A mesma coisa foi feita agora, mais recentemente, para a Olimpíada. Então, existe um plano do município, no meu caso, o município de Taubaté, todos os municípios devem ter feito, para que, primeiro, incentivássemos as pessoas de interface. O que são pessoas de interface? As pessoas que estão em beira de Dutra, as pessoas de hotéis, que vão receber esses viajantes, esses atletas, esses visitantes estrangeiros, e que, ao menor sinal de alguma coisa, estivesse prontamente articulado conosco para a ação. E, ao mesmo tempo, preveni-los com vacinação e outras instruções. Tem gente que vincula a entrada do Zika vírus à Copa das Confederações, outros à Copa do Mundo. A senhora falou para mim ainda há pouco que não entende muito de futebol, mas que pode ter sido num desses eventos, né, a vinda. Agora, já que houve essa estratégia para monitorar a situação, se não tivesse havido, podia estar muito pior essa história de Zika, de H1N1 e essas outras infestações? Com certeza, a estratégia faz com que a gente haja rápido, de maneira eficiente, detendo a entrada de algum agente numa determinada comunidade. A gente já fez isso algumas vezes dentro da cidade de Taubaté, com certeza as outras vigilâncias em outros locais. A questão do Zika. Zika é um vírus endêmico na África, onde ele não causa o impacto que está causando no Brasil. Quando ele entrou num outro país, um outro habitat, um outro ambiente, ele mudou. O vírus mudou
e teve um impacto muito mais contundente, gerando toda essa questão de lesão para os bebês da microcefalia. E, a partir dessa mudança brasileira, ele está causando coisas diferentes em outros países. Nós temos microcefalia nos Estados Unidos da América, relacionado ao Zika, por exemplo. Né? Então, a gente não manda... E dizem que até agora transmissão via relação sexual também. Sim, né? A transmissão sexual a gente desconfiava, mas há muito tempo já que a gente confirma. Transmissão através do mosquito, através da gestação e através da relação sexual. Então, todos os cuidados deverão ser tomados. E entender que o mundo é globalizado. Durante a Copa do Mundo veio muita gente de fora, durante a Olimpíada veio muita gente de fora. O visitante é bem-vindo, o vírus dele nem tanto. É verdade. Né? E anteriormente o senhor falava da gripe. Então, eu gostaria de falar uma coisa muito interessante sobre a gripe. Por favor. A gripe, ela é uma doença cujo vírus inicialmente se alberga em aves. Então, quando fala em gripe aviária, é uma redundância, porque normalmente o vírus gripal, ele começa nas aves. E nós temos uma característica importantíssima das aves. Elas são migratórias. Então, a ave vai dos polos ao Equador e volta, faz todo esse movimento. Significa que aves de várias partes do mundo poderão se encontrar durante as migrações. E trocar os vírus, trocar a informação, porque o vírus ele entra no nosso corpo, trabalha no nosso corpo e sai diferente do que entrou. Então essas aves podem realmente combinar novos vírus, isso é um problema. Na medida em que essa ave transmite para um mamífero o vírus, de alguma forma, e este vírus chega no mamífero chamado porco, o vírus está apto, está pronto para passar para o humano. Então aquela história de gripe suína, foi o H1N1 do porco para o humano. O que aconteceu antes na gripe aviária foi que o vírus pulou uma etapa. Em vez dele passar para o outro mamífero e depois para o humano, ele passou para o humano através da ave direto. Mas eu vou lhe pedir para a gente continuar aprofundando o tema daqui a pouco. Nós voltamos já já aqui no Repórter Setorial com a doutora que vai realmente dissecar um pouco mais esse assunto. Vamos para um breve intervalo e, na sequência, você vai ver. Mais de 100 recordes mundiais foram batidos no início das Paralimpíadas 2016. Aguarde um instante, voltamos já. O repórtersetorial.com é o seu novo acesso. É nossa terra no ar.